aqueles também que estão na live e que vão assistir. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um que vai estar assistindo e também aqueles que às vezes a gente não tem como estar acompanhando a live, né? Mas que Jesus possa trazer paz ao nosso coração. A pregação de hoje é sobre a volta de Jesus Cristo. Eu vou abordar aqui alguns textos hoje sobre a volta de Jesus. Como vai ser a volta de Jesus? Se vai ser visível ou invisível? O que na volta de Jesus vai estar acontecendo na terra nesses dias? E que momento é este da volta de Jesus? E eu vou abordar bastante textos na Bíblia, eu vou folhear bastante coisas aqui, eu vou ler muita coisa que está escrito na Bíblia. Se os irmãos quiserem acompanhar, folheando, seja conforme a sua vontade, ou quiser apenas prestar atenção, são bastantes textos aqui que eu vou pegar como fonte, como principal, assim, porque na verdade, sobre a volta de Jesus Cristo, tem muitos textos que falam a respeito disso, e a pregação ia ser muito prolongada se eu fosse trazer muitos textos, mas eu vou trazer o mínimo possível para que fique esclarecido de uma forma simples que todos possam entender. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 21, e o versículo 5. Eu vou ler até o versículo 24, vai ser bem prolongado aí para que todos possam entender, e o que as escrituras vão esclarecer também. O ponto forte disso é as escrituras revelando também a respeito da sua vinda e de como será a sua vinda, para que a gente possa se preparar para esse grande dia. Lucas capítulo 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando essas coisas que vedes, dias virão em que senão deixará pedra sobre pedra sem que não seja derribada. Jesus está anunciando aos seus discípulos que olhavam o templo e eles ficavam pasmados e sentiam uma alegria e diziam a Jesus: Senhor, olha essas pedras que eram formadas por pedras preciosas ainda, diz a palavra. Eu estou lendo o Lucas 21, mas esse texto é bem completo em Mateus 24, mas é para ficar um pouco mais curto. Aí versículo 7 em diante, e perguntaram, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas do fim dos tempos, né? E que sinal haverá quando isso estiver acontecendo? Disse então ele: vede que não vos engane, pois que virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou eu, e o tempo está próximo. Muitos falsos cristos, Jesus está dizendo, muitos homens que dirão que são Jesus. Não vedes, portanto, não vão até eles, após eles, diz Jesus. E quando ouvirdes de guerras e seduções, não vos assustei, não tenham medo quando tiver guerras e rumores de guerras, ele diz, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fontes e pestes. As pandemias, as pestes, são também a demonstração dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vocês serão perseguidos antes de acontecer tudo isso, e entregarão vocês às sinagogas e às prisões, e conduzirão vocês à presença de reis e governadores por amor de meu nome. Jesus está anunciando, a gente vê ainda no Novo Testamento, mas no início da igreja, quão perseguido foi a igreja. Quão foi perseguida a igreja, ainda mais nos tempos, nos 300 primeiros anos.
a igreja foi muito perseguida e destruída, e muitos foram lançados nas covas, e muitos dentro das arenas, muitos foram mortos a sangue frio pelo homem. É isso que Jesus está anunciando, que essas coisas acontecerão primeiro, depois acontecerá aquelas. Vocês primeiro serão levados a governadores, a reis, darão testemunho de mim. Verso 14: Protonde, pois, em vosso coração não preditar como a vez de responder. Não fique preocupado com a vez de responder nesta hora, nesse momento difícil, nesse momento em que serão entregues, porque eu vos darei na boca sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Até pelos pais e pelos irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Jesus está dizendo que a gente vai ser perseguido, muitos vão ser mortos, mas não vai perecer nenhum cabelo, no sentido em que, como ele mesmo vai citar aqui, não tenha medo do homem que pode matar a alma, que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ele está dizendo assim, vocês vão ser, isso aí é só um começo, é só o início da sua morte. Vocês não vão perecer o seu cabelo, ou seja, vocês vão estar eternamente comigo. No verso 20: Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Olha que interessante, aqui Jesus está anunciando o anticristo, a vinda dele. O anticristo, a gente vai citar, a gente vai falar sobre isso também nessa palavra, nessa pregação de hoje. Então, no verso 20: Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Daniel fala sobre isso também. Verso 21: Então que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Jesus está dizendo isso na nossa época, na vinda do anticristo. Fujam das grandes cidades, diz a palavra ainda. Saem das grandes cidades. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela, ou seja, não volta atrás, não volta para a cidade, não volta para o domínio do anticristo, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá sobre este povo, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, presos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Veja bem, preste bem atenção no que eu falei ainda mais a respeito do anticristo em si, que é o nosso tempo, que ele vai vir. A gente tem que entender bem que todos esses textos que eu vou falar vai se alinhar com os outros textos. Tudo vai um alinhar no outro. Aqui ainda no verso 25: E haverá sinais no céu, sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, e perplexibilidade pelo bramido do mar e das ondas. Ou seja, o sol, a lua, os tempos, as estações vão mudar. Tem até uma passagem ainda, a Bíblia vai dizer que o sol queimará os homens, e eles blasfemarão contra Deus. O tempo, o momento vai chegar. Tudo isso a terra vai demonstrar que está chegando o Filho, quando ele for entregue na mão de quem? Da desolação, do anticristo. O mundo vai estar clamando pelo seu Salvador. A terra vai estar clamando pelo seu Salvador. Verso 27: Então verão, depois disso, os homens desmaiarão, verso 26, de terror nesse tempo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto podereis do céu os poderes do céu serão abalados. Ele fala, vai acontecer coisas horríveis.
Então depois disso verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Até aqui desse texto. Olhar para cima, ou seja, quando estiver acontecendo isso, esperai na presença de Deus, esperai na sua vida, olhar para cima, ou seja, compreenda que está próximo a sua vida, que está chegando, fique alegre, se regozijam desses dias, porque está próximo a nossa redenção, a vinda de Jesus Cristo. Então eu trouxe alguns textos, esse é um dos primeiros textos, esse vai se alinhar com os outros textos. Eu queria também poder abrir agora, se quiserem só acompanhar, abrir, seja conforme a vontade de vocês. Olha que interessante, antes, para vocês entenderem melhor, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser depois da vinda do anticristo. Primeiro vai se manifestar a desolação, o anticristo. E o falso profeta, é óbvio. Por quê? Porque o plano de Deus é testar o homem. O plano de Deus é testar o ser humano, a fé do homem. Deus sabe aqueles que serão ou não salvos, mas os anjos que estão com ele não sabem. E os anjos, e para Deus provar aqueles que são dele, não só para os anjos, quanto para os demônios e quanto para toda a humanidade, ele deve botar os seus filhos à prova da fé. Ele deve botar nós, crentes, igreja dele verdadeira, ser provada a nossa fé. E ele vai provar a nossa fé nas mãos dos homens do mundo e principalmente do anticristo. A gente vê que ainda no Novo Testamento, a igreja, o início da igreja, eles foram provados por Deus. Eles foram provados quando eles eram jogados nas arenas, quando eles chegavam diante dos reis e eles tinham que negar Jesus Cristo para sobreviver, mas eles não negaram. Muitos, claro, óbvio, muitas pessoas acabaram negando, mas eu creio que a grande parte não negou, porque o Espírito habitava e eles tinham força para resistir e sabia que era um tempo presente a vida na terra. Então é isso que Jesus está já mostrando para nós, que nós deveremos ser provados. Por isso que eu creio que nós vamos passar pela tribulação, porque isso é tribulação, é provação. Ele vai nos provar, assim como Cristo foi provado na terra e teve que morrer e levar os nossos pecados. Ele suportou. E Paulo alinhar esse texto de virá primeiro o anticristo e depois Jesus Cristo, eu quero trazer uma passagem que está em 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou abrir aqui. Capítulo 2, ele fala: ora, irmãos, rogo-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa redenção com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ele fala. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, é o que Jesus estava falando, e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele está mostrando que Jesus estava falando em Mateus ali, em Lucas ali. E agora vos sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera
somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus vir, Jesus vai acabar com o reino do anticristo, vai acabar com o reinado de Satanás. A esse, olha que interessante, Jesus ele nos colocou, aqui vai provar que Jesus, ele deseja que a gente passe por isso. Esse é o plano dele. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele está falando que vai vir o anticristo por consequência de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Satanás vai dar o poder a ele, com todo engano e injustiça para que os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará. Olha, está mostrando, Deus vai deixar que isso aconteça. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Até o verso 12, eu vou ler o verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que Deus permitiu que Satanás pudesse trazer o erro, a mentira, para que Deus manifeste aqueles que são dele e aqueles que são do mundo, para que não só ele olhe, mas que todos os anjos que estão nos céus com ele e aqueles que estão na terra possam ver as suas obras públicas, demonstrando as suas fé. As nossas obras demonstram a nossa fé. É isso que Deus permite que Satanás, o anticristo, venha antes da sua vinda. Este é o desejo dele como foco aqui. Tem os outros textos que eu queria trazer também. Mas olha que interessante. Eu vou abrir primeiro em Apocalipse capítulo 11. Aqui a gente vai ver sobre as duas testemunhas. Que as duas testemunhas eles vão vir bem na época do anticristo, bem no momento em que ele vai se revelar. Apocalipse capítulo 11. Tudo isso, irmãos, é porque a gente possa se preparar para esses dias e que a gente possa compreender o plano de Deus da sua vida e que a gente possa estar firme na fé nesses dias, para que a gente possa não ser enganado pelo mundo, pelo anticristo. Então Deus está revelando a sua palavra. Apocalipse capítulo 11. E foi dado uma cana semelhante a uma vara. Irmãos, antes de começar esse texto, eu vou dar a minha interpretação desse texto. E eu vou trazer um outro texto para se alinhar com este. Aí vai de cada um, se crê ou não desta maneira. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e o que nele adora. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui está falando das duas testemunhas, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. A partir daqui eu vou falar o que significa, no meu ponto de vista, as duas testemunhas. Muitos creem que as duas testemunhas são duas pessoas que vão ser enviadas por Deus na terra. Mas vamos parar e ver dessa maneira. As duas testemunhas são a igreja. As duas testemunhas não são duas pessoas, mas sim a igreja. Veja bem, verso 3 em diante. E darei poder às minhas duas testemunhas. Darei poder à igreja, e profetizarão por 1260
dias, vestidas de pano de saco. É mais ou menos 1.260 dias. É aproximadamente aí 3 anos e meio. 4 anos mais ou menos. E olha que interessante, elas estarão vestidas de panos de saco, ou seja, elas são a igreja verdadeira de Cristo. A igreja que não é aparência externa, é uma aparência simples, humilde. Em outras palavras, é a igreja raiz de Cristo. É a verdadeira igreja de Cristo. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, veja como se fosse a igreja. Se alguém quiser fazer mal à igreja, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Aqui está falando espiritualmente. Espiritualmente. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, não vão conseguir vencer a igreja. Todo aquele que é espiritualmente, que quiser combater a igreja será morto. Ou seja, a palavra de Deus permanecerá viva e não morrerá. Terá força para vencer o mal. Verso 6. Estas têm poder para fechar o céu. Ou seja, a palavra, a igreja, tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ou seja, não vai ter barreira alguma que para a igreja de Cristo. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Ou seja, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, vai ter poder no mundo espiritual. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe ao abismo, o abismo lhes fará guerra. Ou seja, quando o anticristo se manifestar, aqui está dizendo, ele vai fazer guerra contra a igreja. E vai vencer, e vai matar ela. Matar como assim? Não significa matar no ponto em que a igreja não vai deixar de existir, não é isso. Mas ele vai perseguir a igreja. Ele vai perseguir a igreja, por isso que ele está dizendo ali, fujam para os montes. Ou seja, quando o anticristo governar nas grandes nações, ele vai dominar e ele vai lutar contra o povo santo de Cristo. E ele vai buscar, ele vai perseguir o povo, e o povo tem que fugir. Ou seja, a igreja tem que fugir. Fujam para os montes, fujam das mãos dele, porque ele vai vencer muitos. Eu creio que muitos serão mortos, sim, por anticristo, mas a igreja vai continuar ainda viva. Aqui está dizendo que ele os matará no sentido em que a igreja, ela não vai mais ter poder, a igreja de Cristo, ela não vai mais ter poder, no sentido em que não vai se ouvir mais falar de Cristo, porque os cristãos vão ter fugido, vão ser poucos. As grandes cidades, ele vai dominar todas as cidades. A igreja, a gente vê muitos países hoje. A China, por exemplo, em 2018, ela proibiu o cristianismo. Proibiu. A gente vê aqui, se não me engano, na Colômbia, na Venezuela, tem um país aqui que já proibiu também. São muitos países que estão proibindo o cristianismo, que estão proibindo falar de Cristo. E já começa a perseguição através daí. Mas o anticristo, que é um homem, virá, e quando ele virá, ele vai proibir literalmente no mundo todo. No mundo todo. Olha que interessante para você ver as 2 testemunhas, para se alinhar que é a igreja. Olha que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 17, para confirmar que as 2 testemunhas são a igreja. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido e verdadeiro. Jesus está dizendo, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai que me enviou. Jesus está mostrando assim, as 2 testemunhas são a igreja vai testemunhar de mim. Por isso que ele está dizendo assim, a igreja mesmo é a sua própria testemunha, porque a igreja é a igreja é o Pai, nós somos a testemunha verdadeira, nós daremos testemunho da salvação. Mas daí quando o anticristo vir, ele vai perseguir a igreja e vai matar no sentido em que não terá mais a palavra de Deus. Nós vamos ter que fazer isso em oculto, escondido, anunciando a palavra de Deus, assim como foi no início da igreja.
Mas nesse momento o anticristo ele vai dominar o mundo, todas as nações, as grandes cidades, que é a Babilônia. Verso 8: exagera o seu corpo morto na praça. Olha que interessante. Eles, exagerar o seu corpo morto, né? Colocarão o seu corpo morto na praça, na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente, que na verdade são todos os lugares no mundo. Os cristãos, muitos vão ser mortos, e todos os lugares no mundo. A igreja, ela será banida das grandes cidades. A igreja verdadeira, ela será banida das grandes cidades. Ou seja, o mundo vai dar a igreja como se estivesse morta, porque Satanás venceu eles através do anticristo. Se o anticristo venceu elas, então para o mundo não existirá mais o cristianismo, não existirá mais Cristo sendo revelado. Por isso que está dizendo assim, que vai ser exposto nas grandes cidades. Olha que interessante. Será nas grandes cidades, os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E 3 dias e meio no livro de Daniel significa 3 anos e meio. E não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcro. Olha que interessante. A igreja, eles não vão permitir que seja posto em sepulcro. Sepulcro significa um lugar em esquecimento. Ou seja, eles não vão dizer assim, não vamos mais falar dos cristãos agora que eles já não estão mais na terra. Pelo contrário, vamos lembrar de que nós vencemos eles. Vamos lembrar, não vamos botar no esquecimento, não vamos esquecer do que a gente fez, não vamos esquecer de como a gente conseguiu vencer eles. Olha que interessante no verso 10: e os que habitam na terra se regozijaram, se alegraram sobre eles. Sobre quem? Sobre a igreja por ser destruída. E se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, felizes porque não vai ter mais ninguém incomodando eles. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ou seja, a igreja atormenta o mundo. A igreja traz inquietação ao mundo. E depois daqueles 3 dias e meio, 3 anos e meio, que eu creio que possa ser no livro de Daniel, o Espírito de vida vindo de Deus. Olha que interessante. Depois desses 3 dias e meio, que são 3 anos e meio, para vocês verem que não tem como 3 dias e meio eles estar presentes uns com os outros no mundo. Não tem como ser 3 dias e meio. Então são 3 anos e meio. E depois daqueles 3 dias e meio, que são 3 anos e meio, o Espírito da vida vindo de Deus entrou neles. Olha que interessante. Isso significa a vinda de Jesus. A vinda de Jesus no céu. E puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre o que eles viram e ouviram a grande voz do céu, que eles diziam. Olha que interessante, quando Jesus vinha, e suba cá, Jesus vai chamar a sua igreja, suba cá, porque Jesus vai vir nos céus, ele não vai tocar na terra, ele vai vir sobre as nuvens, e os seus anjos vão nos escolher, nos tirar da terra, e vai dizer assim, subam cá, nós ouviremos a sua voz, e subirão ao céu em uma nuvem, e o céu, em uma nuvem, e os seus inimigos ouvirão. Ou seja, todos verão, os seus escolhidos, todos verão a igreja de Deus. Vai ser uma coisa que o mundo vai contemplar, não vai ser uma coisa invisível. Todos vão ver Jesus se manifestar nos céus, e todos vão ver as pessoas subirem aos céus. As 2 testemunhas são a igreja. Aqui está mostrando que Jesus virá e colocar o Espírito no sentido em que nós seremos transformados, como diz o apóstolo Paulo. E os anjos vão colher e vão levar até as nuvens com ele, e subirão com ele, e todo olho vai ver ele. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu 1/10 parte da cidade, e o terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória a Deus no céu. Até aqui. Olha que interessante o que a Bíblia nos ensina. Todo o olho o verá. Interessante isso, que também está escrito isso em Atos.
Atos nos mostra isso. Eu vou abrir aqui para deixar bem claro a respeito disso. Atos capítulo 1. Que todos verão, até aqueles que não serão salvos vão ver a vida de Jesus. E vão ver aqueles que serão transformados, levados aos céus. Atos capítulo 1. Versículo 9. E quando diziam isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-os dos seus olhos. Ou seja, aqui está mostrando quando Jesus ele ressuscitou, ficou um tempo, 40 dias na terra, ainda foi visto por aproximadamente 500 pessoas na terra, segundo a história, e os seus discípulos, é óbvio, e depois ele foi levado aos céus. E olha que interessante quando ele foi levado aos céus. E estando no verso 10, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, junto daqueles homens que estavam olhando, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu. Olha que interessante. Assim como vocês estão vendo ele ir para o céu, assim ele vai vir. Os vir, vistes ir. Então, já está mostrando que assim como vocês viram ele subir aos céus, assim ele vai voltar visível, diante dos olhos, diante dos nossos olhos. Isso se encaixa aqui em Apocalipse 11, sobre as 2 testemunhas, que todos verão. Todos verão. Ainda a Bíblia vai dizer que todos verão, até aqueles que os transpassaram, aqueles que não aceitaram Jesus verão a vinda dele, virão a vinda dele. E a Bíblia vai dizer que eles ainda, quando eles vão ver a vinda de Jesus, eles vão se lamentar de não ter subido com o Senhor. Então até agora a gente viu aqui na palavra que o Senhor vai vir e vai ser depois da vinda da apostasia do anticristo, e todos vão ver a sua vinda. Não vai ser uma coisa invisível, ele não vai roubar as pessoas, ele vai se manifestar ao mundo, e aqueles que esperaram por ele. Eu quero trazer, depois eu vou falar sobre o capítulo 13 de Apocalipse, para se alinhar com o capítulo 11, sobre o que eu estou falando. Mas antes eu queria trazer em Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25, que está escrito: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 dias, as ruas tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui Daniel está mostrando que a igreja vai crescer, vai expandir. Ele está dizendo, as 2 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, no tempo de dificuldade, a igreja vai tentar crescer, a fé vai se manifestar, muitos vão crer nele, e depois das 72 semanas será tirado o Messias, ou seja, a igreja, o Cristo em nós, o Espírito em nós, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe, aqui ele vai falar do anticristo, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá o príncipe que há de vir, o anticristo, destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como inundação, até o fim que haverá guerra e estão determinadas as assolações, até o tempo necessário que haverá guerra nesta terra, que o Daniel está falando, verso 27, e ele firmará um concerto com muitos, o anticristo, por 1 semana, que aqui representa que Daniel está falando que o reino do anticristo será 7 anos. Ele vai estabelecer o seu reinado durante 7 anos na terra. E na metade da semana, que significa 3 anos e meio, aqui está dizendo, semana, dias. Um dia representa um ano.
7 dias representam 7 anos, por isso que eu estava falando lá que é 3 dias e meio que eles ficarão na praça, né? As duas testemunhas que representam a igreja, significa 3 anos e meio que vai ter um momento de paz para o mundo. Paz para o mundo no sentido de que não vai ter mais a igreja incomodando eles. Verso 27, né? E fará cessar o sacrifício, ó, nesses 3 dias e meio, né? O que ele vai fazer? Ó? Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O anticristo, o sacrifício, o corpo, nós. Paulo fala nas suas cartas que eu vou até citar aqui. O que é o sacrifício que o anticristo vai cessar neste tempo, nestes 3 anos e meio? O apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Olha o que é o sacrifício que o anticristo vai cessar: em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. O que é o culto racional? Nascer de novo, deixar nossos desejos e fazer a vontade dele, de Deus. É o mesmo que lutar contra a nossa carne. Então, esse ensino que a igreja ensina, que é o novo nascimento, o nascimento em Cristo, isso vai cessar. O anticristo vai abafar este tempo, esses 3 anos e meio, que vai ser a morte, né, da igreja, no sentido em que espiritualmente ele não vai deixar que a igreja seja manifesta no mundo. É isso que o profeta Daniel está dizendo: um sacrifício da oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e virá voando, e virá com força, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, o destruidor. Assolador, aquele que destrói. Ele vai destruir, ele vai buscar destruir a igreja, assolar a igreja neste tempo. Voltando aos outros capítulos e versículos, outros textos que eu queria citar também a respeito do tempo do anticristo, na terra, do seu governo e do que ele vai fazer com a igreja. Eu queria trazer também agora em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Agora o Apocalipse capítulo 13 vai se alinhar com o Apocalipse 11 sobre as duas testemunhas, que é a igreja que eu estava dizendo. Agora vocês vão entender um pouco melhor o alinhamento dessa palavra, para ficar mais claro que as duas testemunhas somos nós, a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus. Olha que interessante, Apocalipse capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, o anticristo, e o seu trono é grande poder. Vai ter muito poder o anticristo na terra. E vi porque Deus vai dar essa oportunidade, vamos dizer assim, Deus vai dar essa vontade vai dar esse domínio do anticristo, vai dar esse poder a ele, para ele governar. Deus vai dar esse poder para ele governar, para mostrar aqueles que são dele. Aquele que persevera até o fim será salvo, como diz a palavra. Verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Olha que interessante essa passagem, verso 3. Olha que está escrito no verso 11, que eu estava lendo, Apocalipse 11, 10. E os que habitavam na terra se regozijaram sobre eles. Aqui está falando do mundo. Vai se alegrar, porque o anticristo venceu. E se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham sido atormentados, os que habitavam sobre a terra. Os 2 profetas, a igreja. Voltando ao verso 3 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi, verso 4, e adoraram o dragão, né? Eles se maravilham perante a besta, no verso 3. E adorarão o dragão que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ele? Quem poderá batalhar contra ele? Ou seja, ele venceu o cristão, entendeu?
O mundo vai ficar pasmado, alegre, feliz, darão presentes uns para os outros, felizes que o anticristo acabou com aqueles que incomodavam seus ouvidos, e dirão: quem pode vencer ele? Olha, ele conseguiu vencer a igreja, que por muito tempo ninguém conseguiu jamais vencer. Nós tentemos, muitos tentaram vencer a igreja e não conseguiram, mas este homem conseguiu, e eles se alegrarão diante dele, diz a palavra. Verso 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para continuar por 42 meses, que é mais ou menos 4 anos, e abriu a boca em blasfema contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, viu? E deu-lhes o poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos aqueles, aqui vai dizer, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, ou seja, se alguém não quiser escutar, não quiser crer na palavra de Deus, na Bíblia, nos ensinamentos, não crê. Isso que quer dizer: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Interessante, né? Depois vai falar sobre o falso profeta, não vou prolongar muito, do falso profeta que ele vai vir. Aqui vai dizer, só para deixar um pouco mais curto, ele vai vir com grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu e da terra visto aos homens, e enganará os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizera em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebesse a ferida da espada divina. E foi-lhe concebido que deste o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O falso profeta, ele vai ser como se fosse João Batista para Cristo. Assim como João Batista ele anunciou o caminho de Jesus Cristo, assim o falso profeta ele vai anunciar o anticristo e vai o exaltar o anticristo e vai manifestar o anticristo e vai dar também, fazer uma imagem representando ele e vai dar poder para que a imagem da besta falasse e que todos se prostram diante da besta, diz a palavra aqui. E quem não adorar, olha que interessante, que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres aqui, sejam todas as pessoas do mundo, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas frontes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, por isso que a Bíblia diz: fujam para os montes, Jesus fala, não voltem. Ou seja, não fica nesse sistema do anticristo, não participa, não queira participar deste momento, porque, como está dizendo aqui no verso 17, para que ninguém compre e vende, senão aquele que tiver o sinal. Só vai comprar e vender aquele que tiver o sinal, aquele que seguir a linha do anticristo, a sua vontade. Então fujam, ou seja, sobrevivam fora da cidade, porque lá, como diz Jesus, como diz a palavra mostra muito isso. Quando Deus levou o povo para o deserto, tirou das mãos do rei lá com Moisés, Deus ele supriu as suas necessidades, cuidou daquele povo, mas aquele povo queria voltar lá para o domínio do rei. Ou seja, ali já demonstra o que? O anticristo, o fim dos tempos. Ali também Jesus, quando foi para o deserto, se retirou. Ali demonstra o quê? Que Deus cuidou de Jesus, do seu filho, naquele deserto durante os 40 dias. O Espírito estava nele. Deus sempre cuida da igreja. Então ele está dizendo assim, fujam daí, saiam daí nesse tempo, não participam disso. Vocês vão ser sustentados, Deus vai nos cuidar. Esse que a Bíblia nos ensina, para a gente não colocar a imagem, para que a gente não venha a se prostrar diante dele. Deus vai nos dar oportunidade de escolha. Faça o que vocês, conforme a fé de vocês, dos seus corações. Então que a gente possa permanecer, é isso que a palavra está dizendo. E no verso 18, aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número da besta
é o número de um homem. Qual é 666? Aqui já está demonstrando que o anticristo não é apenas um sistema. É um sistema governado por ele, e ele é o cabeça do sistema, mas aqui está dizendo que também ele é um homem. Um homem, assim como Jesus veio, né, como Filho de Deus, demonstrando, né, como homem, como ser, assim o anticristo, ele quer ser, o Satanás, ele sempre quer ser parecido com Deus. Sempre, é ciúme de Deus. E ele quer enviar também o seu filho, que é o anticristo, para que ele se manifeste. Só que este quer reinar aqui na terra e nos enganar. Mas o Jesus Cristo, ele veio nos resgatar dessa terra. Ao contrário, já estamos quase finalizando esse versículo. Mas é interessante, né, que nesse versículo 13 se alinha muito com o versículo 11. É bom a gente dar uma lida em casa e ver certinho a respeito disso. Depois eu quero falar, já quase finalizando, sobre a volta de Cristo. Depois de tudo isso que aconteceu, né? Do poder do anticristo na terra, do seu governo, da perseguição dos santos, da sua igreja, do tempo que ele vai perseguir a igreja e vai fazer com que a igreja não seja mais ouvida na terra, ou seja, nós vamos ter que, literalmente, muitos serão mortos, aqueles principalmente que não colocarem a imagem da besta. Então a gente deve o quê? Fugir, sair, né? E Deus, ele vai dar sempre um escape para a gente. Depois agora no caso eu quero falar sobre a volta de Jesus, que eu estava falando sobre o Atos 1:9, né? Que fala que todo olho verá, até, assim como ele subiu, vocês estão vendo ele subir, ele também vai vir desse jeito, todos vocês vão ver. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala também assim, ó, eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, como eu estava citando antes, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, todos vão ver a vinda de Jesus, todos. Vai ser uma coisa visível a todos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala, quando disserem a paz e segurança na terra, já demonstrando que vai ser um tempo em que a terra, olha que interessante, a terra, o mundo que não faz parte de Deus, eles vão estar em paz, em segurança. Por quê? Porque a igreja vai estar o quê? Apagada, no sentido em que Satanás vai estar, o anticristo vai estar punindo, correndo, afastando eles daqui. Então eles vão ter segurança, paz, porque não vai ter mais ninguém atormentando e dizendo para eles assim, ó, vocês têm que mudar, vocês têm que nascer de novo, o nosso reino não é daqui, o nosso reino é dos céus. Não vai ter mais ninguém incomodando os ouvidos deles, porque eles vão estar felizes. Por isso que a Bíblia vai dizer que uns estarão dando em casamento e vão fazer festa e vão estar felizes, e vai ser uns dias normais, vai ser um tempo normal. Por quê? Porque a igreja não vai estar mais incomodando eles vão estar fazendo os seus prazeres, vai ser um dia normal. Então aqui está dizendo que quando há paz e segurança, então se virá a destruição, virá sobre eles repetidamente, de modo que ninguém se escapará da destruição deles, do mundo. Tá, agora é interessante que quantas vezes Jesus virá? Muitos creem que Jesus virá 3 vezes, né? Mas biblicamente não tem essa passagem. Na verdade, Paulo até nos ensina que apenas Jesus veio a primeira, a Bíblia nos ensina, e virá apenas a segunda vez. Hebreus capítulo 9, versículo 7 diz, da mesma maneira que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez, olha que interessante esse texto, muito interessante. Assim Cristo foi oferecido uma só vez, para tirar os nossos pecados, e aparecerá, olha que Paulo fala, segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Apenas 2 vezes. Essa é a segunda vez que Jesus vem para tirar nós que cremos nele e esperamos nele na sua vinda. Olha que interessante, né? Tá. E quando ele virá? A pergunta é, quando Jesus vai se manifestar na terra? Eu vou abrir em Marcos capítulo 13, eu vou deixar toda a Bíblia falar, né? Marcos 13,
32, já está quase finalizando. Marcos 13, 32. Quando que vai ser a vinda de Jesus? Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus sabe a hora de Jesus Cristo vir. A gente vê muitas ideias, muitas pregações, muitos falsos ensinos dizendo, não está escrito que Deus, muitos dizem assim, está dizendo que não é a hora e nem o dia, mas o ano está programado. Então eles vêm com o ano, o tempo ali, que Jesus vai se manifestar neste ano, nessa data, neste dia. Mas isso não é bíblico. Jesus ainda vai dizer assim, olha, se nem os anjos sabem, nem eu que sou o Filho de Deus, somente Deus, como é que vocês vão saber o dia da minha vinda? Então, se preparem, porque vocês não sabem o dia que eu vou vir, como o pastor estava citando no início, que se o morador de casa soubesse o dia que o ladrão viesse roubar a sua casa, ele estaria preparado, no sentido em que a Bíblia está nos ensinando que a gente tem que nos preparar, ou seja, que a gente não venha a ser despercebido neste momento, nesta hora de Jesus, mas que possa ter um esclarecimento um pouco melhor a respeito da vida de Cristo, segundo as Escrituras, no meu ponto de vista, que Jesus virá depois da manifestação do anticristo e que todos vão ver, e que a gente possa se preparar para esse grande dia, e que a gente possa se alegrar também quando todas essas coisas estiverem acontecendo. Não tenha medo, a palavra diz, não tenha medo quando acontecer essas coisas, porque é necessário que isso aconteça. Vocês serão perseguidos por amor do meu nome, mas perseverem para que vocês possam vir e morar comigo. Isso é uma coisa maravilhosa.